Bom, agora para falar mais sobre a campanha presidencial e também a busca por votos no segundo turno, a gente recebe aqui nos estúdios o cientista político, o professor Marcelo Suano. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, analisando as eleições. Bem-vindo. Inicialmente, meu bom dia a ti, Tiago, a Adriana, a essa equipe fantástica da Jovem Pan na produção. Cumprimento também o público, esse público gigantesco que acompanha pela credibilidade que a Jovem Pan tem. Cumprimento o Moto, o Diogo e em especial ao ministro Ricardo Salles, a partir de 2023, deputado Ricardo Salles. Veja, a grande questão que se apresenta agora, eu poderia dizer a partir do manual que o Ricardo Salles apresentou para todos nós. São estratégias diferentes, mas também deve ser levada em consideração, neste momento, a importância que há na questão da abstenção, porque não necessariamente a abstenção por si própria, ela significa uma perda na estratégia geral. De repente, por exemplo, se nós observarmos as abstenções que aconteceram, o Nordeste teve menos abstenção do que teve, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, se você pegar na totalidade do Nordeste. Quando você observa isso, se aqueles índices que ali foram apresentados representam, de alguma maneira, já uma tendência de voto para o candidato opositor ao governo, você observa que a abstenção será positiva para o presidente da República. São estratégias distintas que devem ser levadas em consideração, inclusive a maneira de jogar com a abstenção. Me parece que, neste momento, é muito importante para o presidente negociar adequadamente com as lideranças que foram eleitas. Por qual razão? Porque são as cartas e as peças que estão à mesa. E são peças com as quais se terá que negociar a partir de 2023. Por exemplo, não é sempre que um governo tem a possibilidade de ter a eleição de uma personalidade como o Ricardo Salles, que se sabe que vai trabalhar com projetos direcionados para desenvolver a economia do país e para dar continuidade aos projetos que aí estão, que foram projetos muito bem apresentados, apesar da pandemia, apesar da guerra, apesar de toda a batalha contra o presidente da República. Mas por que eu digo isso? Porque quando você olha o Congresso, sabe-se que pelo menos 250 deputados que foram eleitos são identificados como direita ou centro-direita. O grande problema é que a máquina em si, ela não vai permitir que essas lideranças possam se posicionar dessa maneira. Quando concluir a eleição presidencial, não se pode esperar que imediatamente esses 250 deputados, por exemplo, que é um número suficiente para dar entrada com solicitações de projeto de lei, já é pouco número para aprovar uma PEC, por exemplo, precisaria aproximadamente 58 deputados para aprovar uma PEC, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Não se imagina que eles atuarão em bloco. Isso é muito difícil de imaginar, mesmo porque nós já tivemos uma experiência passada em que, para resolver o problema de como lidar com o Congresso, o que foi feito? Foi feito a criação de um mensalão. Ora, o grande problema é trazer transparência para esse processo inicial, imaginando o quê? Se o presidente da República for reeleito, haverá mais facilidade, porque já se sabe qual é a linha que vai ser adotada. Se o opositor for eleito, não se sabe ainda o que ele quer, porque quando se observa o seu programa de governo, não tem. É uma página cheia de indicações. Não se sabe qual é a sua equipe, não se sabe como será feita a negociação para montar um governo, porque esse é um dos problemas que o nosso sistema político tem. Não existe coalizão no nosso sistema político. Existem dois momentos de coligação e um momento de cooptação, que é para garantir a governança, ou a governabilidade, melhor dizendo, você acaba tendo que negociar pontualmente com as personalidades que ali estão, o que não se sabe qual é o resultado. Basicamente, me parece que essa é a primeira impressão que tem desses resultados que ocorreram agora, apesar de no primeiro turno tem um vencedor claro, que foi Sua Excelência o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Mota. Bom dia, professor. O que a gente observa em alguns momentos nessa campanha parece ser uma batalha entre realidade e narrativas, né? A última narrativa agora é que o presidente da República vai nomear 2 ministros e isso vai possibilitar que ele implante uma ditadura chavista no Brasil. Ou seja, criticam o presidente dizendo que ele vai fazer o que ele nunca fez e ignoram as promessas ou ameaças do outro candidato de que ele vai fazer de novo o que ele já fez. Nesse caso dos ministros chavistas que viriam, bastava observar o comportamento dos 2 ministros que o presidente já nomeou,
André Mendonça e Nunes Marques, tá? Que não cometeram, até onde eu sei até agora, nenhum ato, nem arbitrário, nem inconstitucional. Como é que o senhor vê a reação do eleitor a esse contraste entre realidade e narrativa? Mota, eu agradeço a consideração, a pergunta que você apresentou e agradeço inclusive a maneira como você já colocou um quadro muito bem configurado dos consórcios que são apresentados, o consórcio da imprensa, o consórcio dos institutos de pesquisa e as instituições ideologizadas, em especial os tribunais, que é assim que você apresenta. Quando você observa a questão das narrativas, elas são automaticamente personalizadas. Quando você pega do lado do governo, que já tem um projeto e tem uma equipe que já se imagina quem pode ocupar cargos, queira ou não queira, independentemente do presidente já ter indicado, você tem algo mais concreto. Quando você pega da oposição, você tem apenas ofensas pessoais. E dentro dessas ofensas pessoais está uma comparação com o regime bolivariano do Hugo Chávez, que agora, com o Maduro, configurou-se como uma ditadura concreta. Primeiro, quando você olha o que ocorreu na Venezuela, é quase um absurdo fazer qualquer comparação com o Brasil. A Venezuela tem 5 poderes. Tem o poder executivo, legislativo, judiciário, o poder cidadão e o poder eleitoral. Todos eles dependem, exceto a presidência da República, que é por voto direto, tal qual o Congresso, mas o Congresso tem uma configuração diferenciada. Mas todos eles, os demais, dependem das indicações e aprovação do Congresso para serem configurados. Qual foi o grande problema que a oposição teve ao longo da sua história na Venezuela, que permitiu os abusos da construção de um Supremo, uma Corte de Justiça, Superior de Justiça na Venezuela, totalmente favorável a justificar e a levar, estender os abusos do executivo. Qual foi o problema? Num determinado momento, a oposição recusou participar do processo eleitoral e deu majoritariamente para o PSUV, que é o Partido Socialista Unido da Venezuela, quase que 100% dos votos. O que eles fizeram? Aparelharam todos os poderes do Estado. E criou uma situação em que lá a Corte de Justiça, ela consegue se sobrepor em determinados momentos, dependendo da forma como, numa mudança de uma legislatura para outra, você faz uma reconfiguração dos quadros administrativos. Só citar um exemplo. Quando teve a eleição do Hugo Chávez em 2012, antes dele morrer, por exemplo, foi um caso muito curioso, porque ali houve 20 dias até assumir o novo Congresso. O que foi que aconteceu? O governo venezuelano solicitou para a Assembleia Bolivariana que eles aprovassem 2 coisas, uma mudança ou a possibilidade de que a Corte de Justiça pudesse interferir no Legislativo e, além disso, a aprovação de leis habilitantes. O que são leis habilitantes? São leis que o Executivo pode aplicar, ou aprovar, ou indicar, executar, sem aprovação do Legislativo, para razões específicas. Por exemplo, combater a crise econômica e combater a guerra econômica feita pelas elites, segundo os argumentos deles. Quando você olha isso, você vê que é uma configuração, uma engenharia institucional diferente. E o que o presidente da República pretende com a indicação de 2 novos ministros é trazer equilíbrio para essa ideologização, partidarização e comportamento inadequado dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não agem como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles agem como personalidades comuns, apresentando as suas intenções, os seus interesses e as dívidas políticas que, porventura, ele tem para ter ocupado um cargo, que por si só já mostra uma desestruturação na maneira como é configurado o nosso Supremo Tribunal Federal. Professor. É absurdo. Professor Marcelo Soano conosco por aqui no Jornal da Manhã, cientista político. Estamos falando sobre eleições 2022. Já já a nossa entrevista segue. Continue ligado conosco por aqui. E nós retomamos nossa entrevista aqui no Jornal da Manhã. Estamos conversando com o professor, cientista político Marcelo Soano, justamente sobre essa corrida às urnas, né? A gente continua o nosso bate-papo agora com a pergunta de Diogo Schelp. Professor, bom dia. Professor, a gente viu aí na reportagem as agendas, né, dos candidatos e o foco no Sudeste, no Sul e no Nordeste. O ex-presidente Lula terá o desafio de diminuir a diferença dele em relação ao presidente Jair Bolsonaro, no Sudeste especificamente. E o presidente Jair Bolsonaro vai precisar reduzir a diferença dele no Nordeste e em Minas Gerais, lugares onde Lula teve uma votação maior.
qual é a margem que os dois candidatos têm para conseguir diminuir essa diferença e conquistar votos nesses lugares? Diogo, a última, eu sempre tenho um certo receio com relação às pesquisas, mas a última indicação que teve mostrou que a tendência de apoiar o Bolsonaro partiu de 34% para 45%. São 11 pontos. Enquanto que no caso do Lula, modificou apenas 2 pontos. Ainda está sob avaliação a forma como aconteceu o primeiro turno. Antes de dar essa resposta. Primeiro, houve muitas dificuldades para as pessoas votarem. Eu, por exemplo, se eu pudesse levar alguém para verificar quantas vezes eu tive que apertar confirma para o meu deputado federal e para o presidente da República, as pessoas ficariam assustadas. É como se a urna estivesse perguntando para mim se eu tinha certeza que eu queria mesmo aquele candidato. Foram 3, 4 vezes cada um. Ou seja, há um conjunto de elementos. Esse é o primeiro ponto, que pode trazer em consideração se essa diferença não seria minorada se não tivesse acontecido o que ocorreu de muitas filas, pessoas que desistiram. Além do que, o que se percebe é que no Nordeste a abstenção foi menor. E essa abstenção menor no Nordeste pode trazer uma questão para o presidente da República que é muito melhor ele aumentar no Sudeste e no Sul do que tentar se desgastar mais ainda no Nordeste, deixando como está lá. Por quê? Porque as lideranças que foram para o segundo turno ou aquelas que foram derrotadas, primeiro ele não vai ter muito palanque. E ele vai ter palanque de indivíduos que ficaram em segundo lugar e tem receio de como a população pode estar se apresentando em relação a, de repente, alguém que está em segundo lugar quer alavancar e dizer que está com Jair Messias Bolsonaro, levando em consideração o conjunto massivo de informações que são, na realidade, narrativas, muitas delas mentirosas e muitas delas de um baixo nível. Tá? Esse é um grande problema. Me parece que a intenção do presidente deveria ser concentrar em garantir que no Sudeste diminua a abstenção e, além disso, que seja feito um recorte ou uma costura com todas essas lideranças, em especial com as prefeituras, em especial com os governadores que estão eleitos e aqueles que estão indo para o segundo turno com a probabilidade de já ganhar a eleição. Caso do Tarcísio, que vai chegar com os partidos que lhe dão apoio, que já devem estar costurando apoio ao presidente da República. Por incrível que possa parecer, eles não falam, mas é assim que eles devem já estar trabalhando. Veja, aumentar ou diminuir essa diferença, me parece que o foco precisa ser Sudeste e Sul, porque aí pode dar a garantia da vitória para o presidente com uma virada. No caso do Lula, intensificar no Nordeste não me parece ser necessário, porque ele já tem, se o processo de votação foi realmente aquilo que nós vimos. Me parece que ele já tem uma certa garantia. Ele vai ter que fazer o embate no Sul e Sudeste, e não me parece que ele vai ter muito sucesso. Muito pelo contrário, porque aqui no Sul e no Sudeste já está mais indicado por uma preferência pelo presidente da República. Mais uma pergunta a você, Ricardo Salles. Suano, bom dia. Há 2 estados em que a situação ficou muito curiosa. Um é a Bahia, em que o ACM Neto, não querendo se aproximar demais do presidente Bolsonaro, porque entende que tem votos do PT na sua votação, passa agora para um segundo turno com um governador do PT. Ele achava que ia ganhar no primeiro turno, não ganhou, e agora Lula vai ter que apoiar, e vai apoiar, evidentemente, o seu candidato petista lá no estado da Bahia. Você acha que deveria a ACM Neto, de uma vez por todas, abraçar desde logo a candidatura de Bolsonaro? E, por outro lado, no Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni, ex-ministro do Bolsonaro, obviamente representando toda a turma do Bolsonaro, que inclusive se dividiu no primeiro turno, votos para o Onyx, votos para o Heinz, agora todos devem ir para o Onyx. Mas ficou também o Eduardo Leite, oposição, numa posição curiosa, porque é tucano, Bolsonaro tem maioria dos votos, já teve no primeiro turno maioria dos votos no Rio Grande do Sul. Se Eduardo Leite se posiciona como anti-Bolsonaro, ele está perdido no estado dele. Por outro lado, se ele se posiciona como bolsonarista, o bolsonarista, na verdade, ali é o Onyx Lorenzoni. Como você vê esses 2 estados, essas 2 peculiaridades? ACM Neto na Bahia e o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Começando pelo ACM Neto. O ACM Neto, ele só perde sendo neutro ou apostando no Lula. Ele não tem condição de fazer isso. A neutralidade é como apostar no Lula. Ele não pode fazer. Se porventura ele aponta para o Bolsonaro e ele é derrotado para o governo, mas o Bolsonaro ganha, ele ganha.
Por qual razão? Porque a linha do ACM Neto é uma linha de centro-direita. Ele faz parte de um conjunto de lideranças que acreditam em alguma medida no liberalismo, no conservadorismo. E ele não pode negar isso. Se ele apoia o Lula, ele está apoiando, de alguma forma, ele está apoiando o próprio candidato, que é um contra o qual ele está se batendo neste momento. Por qual razão? Porque aquele é o candidato do PT. Como é que ele vai se mostrar como também petista se o PT já tem o seu candidato, que já apostou ali? Então, para o ACM Neto, ele não pode, em hipótese alguma, ficar neutro. Neutralidade é como apostar no Lula. Apostar no Lula é um tiro no pé, uma contradição. E se o presidente é eleito, ele ganha, porque ele tem formas de negociar, mesmo que ele não seja eleito governador. É o que me parece a estratégia mais adequada para o ACM Neto. E ele tem que ser muito inteligente, ele tem que apostar no futuro e não apenas nesta eleição. No caso do Eduardo Leite, ali, os institutos de pesquisa mostraram ser quase realmente aquilo que Augusto Nunes fala. Ou seja, são lojinhas de porcentagem. Por qual razão? É porque ali já apontava que o Eduardo Leite teria uma vitória esmagadora ou estaria com uma superioridade gigantesca em relação ao Onyx Lorenzoni. O que se viu foi Mourão ganhando no primeiro turno para Senado, o Onyx Lorenzoni indo para o segundo turno já com uma grande margem de possibilidade de vitória, com uma grande margem de diferença, e especificamente o gaúcho não tem a tradição de reeleger alguém. Além do que, no caso do Eduardo Leite, neste caso ele negou aspectos que ele disse que ele era contra a reeleição e está se apresentando para a reeleição. Houve um momento que ele disse que ele era contra a aposentadoria para autoridades governamentais. Logo depois que ele saiu, a aposentadoria ele reivindicou. Ou seja, o gaúcho está acompanhando essas contradições, mostrando que o Eduardo Leite não está preocupado com o projeto de país. Ele está preocupado mais com a sua ascensão ao poder. E ele mostrou uma ambição muito grande, uma ambição desmedida. Ser ambicioso está na natureza humana. O que não pode estar no quadro e no jogo é que essa ambição fique transparente, que é capaz de negar tudo aquilo que estava falando, bem como negar todas as alianças, além disso, negar os seus compromissos e as suas promessas. Isso está explícito. Não me parece que lá no Rio Grande do Sul o Eduardo Leite tenha chance, mas em política tudo é possível, em especial com esse consórcio de imprensa jogando narrativas cada vez mais duras e mais desonestas contra o governo e aqueles que o apoiam. Professor Marcelo Suano, cientista político, professor de Relações Internacionais também. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Boa semana, até a próxima. Muito obrigado, Tiago. Agradeço a todos. Parabéns por todo o trabalho que é feito aqui na Jovem Pan e parabenizo em especial ao ministro Ricardo Salles, sempre será ministro até 2023, quando será o deputado. Tenho certeza que fará um sucesso espetacular, porque não apenas é um homem qualificado, como uma liderança que aponta para o futuro. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Até.